Deus seja louvado, irmãos. Quero contar o testemunho para vocês da minha vida, da minha infância. Deus me dando força, me ajudando a lembrar os detalhes, porque não é fácil a gente gravar um áudio, não é fácil a gente testemunhar. É só Deus para dar força pra gente. Tô gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Sandra, sou de Sorocaba e quero agradecer a Deus porque eu tive uma infância muito gostosa, uma infância muito boa, uma infância maravilhosa, porque a gente não teve televisão em casa. E por que eu falo uma infância maravilhosa sobre a televisão? Porque, na verdade, quando a gente não tem televisão, a gente brinca mais, né? Quando a gente é criança, a gente brinca mais. Então, era 8 crianças que a minha mãe tinha, né? E a gente era bem pobre, o pai e a mãe já era crente, mas se pensa numa alegria, né, pra gente brincar, brincava, se sujava, e a mãe ela era muito molecona também, deixava nós tomar banho de chuva. Então a minha infância, louvado seja Deus, levanta a mão pro céu e agradeça a Deus pela minha infância, que apesar da gente ter sido pobre e não ter olhado as dificuldades, porque uma coisa hoje eu vejo, né, Deus parece que Ele não permitiu que a gente visse a pobreza da gente, Ele não permitiu que a gente visse o tanto que a gente tinha necessidade. Acho que a prova mesmo era pro meu pai e pra minha mãe, porque a mãe às vezes ela fazia até sopa de banana verde pra gente comer, e eu posso dizer pra vocês que a sopa de banana verde, ela tem gosto de batata, gente. Ela tem gosto de batata cozida, porque era esse gosto que tinha quando a minha mãe fazia a lamanaia. Quando a minha mãe fazia aquela sopa de banana com coloral, os últimos temperinhos que ela tinha ali, ficava uma sopa com a banana verde. Porque muitas das vezes ela olhou assim, nesse dia ela olhou assim e não tinha nada para fazer, nada. E ela foi pro quintal e começou a clamar a Deus. Meu pai estava trabalhando e ela foi pro quintal, começou a clamar a Deus: ô Senhor, e agora? Não tenho nada para fazer para minhas crianças. De repente ela disse assim, que a hora que ela olhou aquela banana verde que estava no quintal pendurada, ela falou: santo Deus, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. E ela foi lá, descascou as bananas e fez o temperinho ali, que só tinha um pouquinho de alho e coloral, e fez aquela sopa e nós comeu feliz, que estava com gosto de sopa de batata. E então Deus não permitiu que nós visse tristeza nisso. Deus não permitiu que a gente visse que tava pesado isso. Ao contrário, nós vivia feliz brincando pelo quintal. E a mãe sempre ali ajudando nós, fazendo panelinha de barro, deixando nós, né, fazer. A mãe fez fogão a lenha, né, por causa do gás, estava muito caro, às vezes não tinha condição para comprar. Então ela fez ali um fogãozinho a lenha. E ali naquele fogãozinho a lenha, ela deixava nós fazer panelinhas de barro, coisinhas de barro para poder secar ali no fogão a lenha. Minha mãe foi uma mãe maravilhosa, assim, sabe? Na educação, quando tinha que educar, ela educava mesmo, mas também para deixar a gente brincar e se divertir, era com a minha mãe mesmo. Meu pai era mais sério. E era maravilhoso, porque minha mãe ficava em casa, ela fazia, no dia do domingo, ela ficava lá fazendo a comidinha, e o pai catava todas as crianças e levava pro culto de jovem. E nós ia ali feliz pro culto de jovem. Tinha uma salinha ali de oração, era muito abençoada, era pequenininha a salinha de oração que tinha ali, mas muito abençoada por Deus, muito abençoada mesmo. Sempre Deus estava selando as crianças com a promessa. Inclusive a minha irmã, no tempo tinha 6 anos de idade, e ela foi selada dentro da igreja. O irmão colocou a mão na cabeça, desceu do púlpito, põe a mão na cabeça dela, deu selar com a promessa na hora. E Deus foi permitindo que nós foi crescendo dessa maneira, nessa alegria, nessa felicidade. E eu era muito feliz, muito contente mesmo. Não tenho o que reclamar da minha mãe, do meu pai, na infância, de pobreza, essas coisas. Não. Muitas das vezes assim a gente só comia polenta. Deus já preparava a polenta e nós comia e ficava em paz. A nossa vida era brincar. E acho que quem via a prova mesmo, a necessidade ali, era o meu pai e minha mãe, né? Que adulto, pai e mãe,
Ele sempre, né, tá ali preocupado com uma coisa ou outra, mas nós, criança, Deus não permitia de nós ver essa necessidade, Deus permitia da gente ser feliz no pouco que a gente tinha. Só que eu, Irmandade, eu em particular, eu não sentia a presença, nunca tinha sentido a presença de Deus em nenhum culto. Eu ia assim, sem reclamar, não era triste, não ia assim obrigada, ai, tô indo obrigada porque meus pais estão me forçando. Não, não ia. O pai falava, vai se arrumar para o culto de jovens, simplesmente nós ia como se fosse para ir para a escola, uma coisa rotineira normal, né? E ali fui crescendo, já que eu nunca tinha sentido a presença de Deus, nem a virtude de Deus, não entendia a palavra, não entendia nada, mas eu ia porque todos os meus irmãos iam, meu pai ia, todo mundo ia, né? Aí foi passando o tempo, como adversário da nossa alma, ele nunca está contente de ver a criança feliz, mesmo a criança aprovada, mesmo a criança ali, né, a família passando por dificuldade, ele, né, e a gente era feliz, o adversário não ficou contente. Quando eu fiz 11 anos de idade, eu fui passar as férias na casa de um parente meu, e ali começou o pior momento da minha vida, ali começou a tristeza da minha vida. Até 11 anos de idade eu fui muito feliz. Mas quando eu fui passar ali as férias ali na casa de um parente meu, ali Deus permitiu e eu... Não que Deus queira isso, porque eu não acredito que Deus queira isso. Mas eu acredito que Deus me guardou de coisas piores. Mas tem coisas que Deus permite, porque está escrito, né? O que acontece na vida do justo, acontece no do injusto também. E Deus permitiu ali na casa daquele parente meu que eu fui molestada. E ali, a partir daquele momento, a partir daquele dia que aconteceu aquele ato, porque eu era uma criança, mas eu era criança mesmo, eu estava com 11 anos de idade, mas eu não sabia ainda o que era um beijo na boca, porque graças a Deus nós dormíamos tudo em um cômodo só, meu pai, minha mãe, eu nunca vi meu pai beijando minha mãe, era um respeito total, nunca vi meu pai nem beijar minha mãe, para vocês verem o tamanho assim do respeito assim que existia dentro da minha casa. Então, a partir do momento que eu fui ali molestada, para mim foi, sabe, foi muito traumatizante. Foi muito traumatizante, foi muito impactante para mim, porque não tinha malícia nenhum no meu coração. Não tinha malícia, não tinha nada dentro da minha alma assim contaminada. Então foi um susto muito grande, foi uma coisa muito forte para mim. E a partir daquele momento, eu virei uma menina triste. Eu virei uma menina triste e eu não tinha coragem de contar para ninguém, porque eu fui ameaçada que se eu contasse para alguém, ele ia falar que era mentira, meus pais não iam acreditar em mim, eu ia apanhar, ia levar uma surra dos meus pais, porque era feio aquilo, que não sei o quê. Enfim, não compensa nem entrar em detalhes. Só sei que eu guardei aquilo para mim e para mim perdeu todo o sentido da vida. A partir daquele momento eu vivia triste, triste, muito infeliz. Só que eu não contava para ninguém, eu não tinha coragem de contar para nenhuma amiga, para nenhum irmão, muito menos para nenhum irmão, para nenhuma pra mãe, nem pro pai. Minha mãe ali, por acho que ela ter mais criança e ter bebezinho pequeno, ela acabou não notando que eu tava triste, porque eu já era uma menina quietinha. Eu gostava de brincar, mas eu era quietinha. E então, se eu era quietinha, eu fiquei mais quieta ainda, eu fiquei mais no silêncio ainda. E minha mãe, meu pai, ninguém notou a minha infelicidade. Eu fui crescendo com aquela infelicidade, e aquela infelicidade, ela foi, conforme fui pegando o tempo, ela foi virando revolta dentro do meu coração. Ela foi virando uma revolta. Até que chegou um tempo que do dia para noite eu falei, chega, basta, não quero mais, né? Não quis mais saber das coisas de Deus, não quis mais saber de nada e caí assim, com a cara no mundo, sabe? Caí com a cara no mundo. Aí meu pai tentou segurar, minha mãe tentou segurar, mas não adiantava. Meu pai trancava o portão, eu pulava o muro, né? E arrumei um namorado, e que era um tatuador no tempo, arrumei um namorado, acho que eu tinha daí já tinha uns 13 anos já, e meu pai e minha mãe não conseguiam mais me segurar, e podia apanhar de castigo, podia bater, podia fazer o que quisesse, a dor que estava dentro de mim era maior, porque como eu não tratei esse lado psicológico meu, como eu guardei muito para mim e ninguém nunca notou, então se tornou uma revolta.
E através daquela revolta se tornou num ódio muito grande, que quando meu pai e minha mãe quando meu pai batia em mim para mim não fazer mais arte, para mim não sair mais para rua, né, e para mim não aprontar mais, eu nem dor sentia mais. Eu nem dor sentia mais, sabe? Porque a minha raiva do mundo era tanta que às vezes meu pai tava batendo em mim, eu nem chorava, eu ficava em pé olhando pra cara dele e ele batendo em mim, e eu mais ódio ainda eu sentia, mais raiva ainda eu sentia. Ali então, desde aquele momento entrou um espírito em mim que ninguém me dobrava mais, sabe? Eu não era mais a menina bozinha, mais a menina quietinha, mais a menina feliz. Eu era uma pessoa totalmente diferente dos avessos. E não teve jeito, acabei me amigando com 14 anos, 13 para 14 anos, acabei me amigando e fui morar ali em São Paulo, em Francisco Morato, numa casinha. E fiquei ali naquela casinha morando por um tempo ali. Era totalmente uma criança, porque a gente, de repente, você sai de uma inocência para depois cair no mundo e se amigar. Você não tem cabeça para ter família, você não tem cabeça para ter, não tem juízo para nada, né? E eu fiquei por um tempo ali, acho que por um tempo morando em São Paulo e fui vivendo minha vida desse jeito, sem eira nem beira, era muitas brigas no meu primeiro ali, era amigada, né? Tava amigada ali morando junto. Então era muita briga, muita violência, sofri bastante, tava sofrendo bastante e muita traição, era uma bagunça, assim, não era um casamento, não era uma coisa saudável, não era uma coisa de amor, era uma coisa totalmente agressiva, era cheio de ódio, era cheio de traição, e foi seguindo desse jeito a minha vida, e o Senhor foi me guardando. E meu pai sempre ia ali na minha casa, visitava eu, levava as coisinhas para mim, porque minha vida sempre sempre aquela miséria, me seguindo. E meus pais sempre ali perto de mim, só que eu era assim, eu não tinha coragem de responder ao meu pai, não tinha coragem de responder a minha mãe, amava meu pai, amava minha mãe, sabe? E Deus foi me guardando, e conforme o tempo foi passando, o Senhor sempre prometendo para meu pai e para minha mãe pela palavra, que ia fazer uma obra na minha vida, que ia me guardar, que estava me guardando. E eu falo para vocês que Deus me guardou muito da morte, Deus me livrou muito da morte, porque quantas vezes foi acontecer coisas desastrosas na minha vida e o Senhor me livrou da morte, sabe? E acabei separando ali daquele casamento, já com uma filha pequena. Não tinha mais como viver com aquela pessoa, não tinha mais como, porque nós dois não se dava, não tinha jeito. Fiquei 5 anos nesse casamento, aí já saí daquele casamento com uma bebê pequena. Acabei de sair desse casamento, conheci uma outra pessoa que tinha acabado de sair do presídio e me amiguei com essa outra pessoa. Aí fiquei ali com aquela pessoa um tempo, um tempo determinado por Deus, e tive uma outra criança, né? Deus permitiu que eu tive uma outra criança, e ali aquele casamento também era cheio de traição, né? Não tinha assim agressão, mas era cheio de traição, cheio de mentira, e cada um aprontava de um jeito que podia, e ele acabou indo preso. Ele acabou indo preso, eu arrumei uma amante na rua, porque era assim uma vida cheia de espírito, ao contrário. Eu arrumei uma amante e acabei ficando grávida desse amante. E já tendo um bebê do segundo marido, que era a Másia também, né? Acabei ficando grávida dele também. Aí fiquei grávida do amante. Só que não levou muito tempo, eu não sabia que eu estava grávida ainda. Eu não tinha aquela noção assim, nossa, eu tô grávida. Eu não sabia que eu estava grávida, tanto que eu ia pra balada, a minha balada começava sexta-feira, quinta-feira, ia parar só na segunda-feira. E minha mãe e meu pai sempre orando por mim, eu não morava né, desde quando eu saí da casa do meu pai e da minha mãe, não tinha voltado mais. Eu tinha uma casa, então eu morava ali na minha casinha ali, e morava ali com as minhas crianças, já com as 2 crianças, que uma menina e um menino que eu já tinha, só que eu ainda não sabia ainda que eu estava gestante da terceira criança, que era criança filha do amante, sabe?
E minha mãe e meu pai sempre aconselhando eu, mas só que o conselho entrava quando Deus não abre a mente ainda, quando Deus não abre a nossa visão, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, você não escuta ninguém. E foi passando o tempo dessa maneira, eu nessa situação. E meu pai e minha mãe falou assim: Sandra, vamos no culto hoje com nós? E eu falei assim: ai meu Deus, eu não quero ir. Eu pensei comigo, sabe? Eu fiquei pensando, mas não custa nada aí, né? É só ir rapidinho e depois, né, só para agradar meu pai e minha mãe, porque eu não gostava de ficar falando não para eles, né? Falei, eu vou então. E eu fui ali no culto ali com a minha mãe, com meu pai. E eu sentei no último banco. E eu tava lá, amava, né? Meu cabelo loiro, pintava bem de loiro mesmo, e eu tava toda cheia de pulseira e correntinha e bem maquiada, porque era esse meu estilo de vida, e com as unhas toda vermelha. Sentei no último banco e fiquei ali no último banco sentada, e o culto foi se decorrendo e eu não estava ouvindo nada, nem o sino e nem a palavra, nem nada, estava ali, sabe, sem concentração nenhuma. Aí nesse momento, o irmão lá que estava presidindo o culto, ele, de repente eu ouvi ele pregando na hora da palavra, ele falou assim, tem alguém aqui dentro que entrou aqui e Deus manda falar para você que o seu lugar é aqui dentro e é aqui no primeiro banco. Mas por esses dias alguém vai tentar tirar a sua vida, mas não tenha medo, porque a sua vida está na palma da minha mão e eu vou te guardar nessa terra. E no tempo certo, eu vou trazer você aqui para dentro e aqui que é o seu lugar. E eu ouvi isso, vocês acreditam? Eu não tinha ouvido a palavra, eu não tinha ouvido o resto da palavra, eu não tinha ouvido os hinos, eu não tinha ouvido os testemunhos, sabe? Porque minha cabeça estava lá fora. Só que a hora que o irmão falou dessa maneira, que alguém vai pôr a arma na tua cabeça, mas eu vou guardar a tua vida. Eu ouvi isso. Eu ouvi e aquilo entrou dentro da minha alma. Isso, eu vim para casa e fiquei pensando, falei com a minha mãe, quem será, né? Que vai acontecer isso, que alguém vai apanhar, deve ser um bandido, um maloqueiro, vai apanhar a arma na cabeça da pessoa e a pessoa, né, tentar tirar a vida. Nossa, que coisa. Daí minha mãe falou, minha filha, você não toma cuidado não. Daí falou, né, que o seu ex-marido, seu marido, ele pode fazer isso com você. E nesse tempo, o meu marido, ele tinha saído da prisão. E nesse mesmo tempo, eu tinha descobrido daí, quando ele saiu da prisão, que eu já estava de 4 meses de gestação. E como eu não estava visitando ele, não tinha nem como falar que era dele. Não era dele, era de outra pessoa, a criança, né? E eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E eu ainda falei, e eu era muito abusada, sabe? Muito abusada, muito ousada. Então eu falei assim, mãe, eu não tenho medo dele não, ele não vai fazer nada disso não, imagine, não é comigo essa palavra não. Minha mãe, você tome cuidado. E quando foi, eu fui para minha casa, aí quando foi no outro dia, ele guardava a arma carregada dentro de casa, porque ele também fazia, né, coisas ilícitas, né? Ele tinha os negócios dele lá no mundão que ele fazia. Então ele sempre estava ali. Daí esse dia ele chegou, colocou a arma carregada em cima do guarda-roupa. E quando ele colocou aquela arma carregada em cima do guarda-roupa, eu nem liguei, porque era costume já ter arma, trazia arma sempre em casa. Aí ele ficou ali comigo, ali a noite inteira, ali, né? Não a noite inteira, né? Mas... E de repente, depois que a gente, né? Depois que a gente ficou, ele veio e virou pra mim e falou assim, viu? Eu quero saber de quem que é essa criança que você tá esperando. E eu não queria falar, porque eu não queria que a pessoa morresse, né? Eu sabia que ele ia querer matar. Eu sabia que ele ia querer matar o pai da criança. Eu falei, eu não vou falar quem que é. Ele falou, esse filho não é meu. Eu falei, sim, é verdade, esse filho que eu tô esperando não é seu. Porque eu queria falar, eu falava a verdade, eu era bastante descarada. Se ficasse me pressionando muito, eu falava a verdade, eu não tinha medo, sabe? E meus filhos, e ele falando isso comigo, e meus filhos pequenos dormindo na mesma cama que eu, do meu lado. Porque tava a minha cama de casal encostado com um bercinho, né, deles lá. Então eles estavam dormindo, as duas crianças estavam dormindo do meu lado. E ele começou a me pressionar. Eu quero que você fale
Quem que é o pai dessas crianças? Porque dessa criança que você está esperando. E eu falei, não, não vou falar. Porque a única coisa que eu pensava não era porque eu estava querendo proteger outra pessoa. A única coisa que eu falava assim, eu pensava nos meus filhos, eu pensava assim, se eu contar para ele quem que é a pessoa, ele vai matar essa pessoa. E se ele matar essa pessoa, depois como que vai ser? Os meus filhos. Um vai olhar e falar, o teu pai matou o meu pai. Né? Como que vai ser meus filhos? Não, não pode. Não pode isso acontecer, porque meus filhos, eles precisam crescer unidos. Eles não podem olhar um para a cara do outro depois de mais velho e falar, teu pai matou meu pai. Né? Vai gerar uma revolta nisso. E então, ele ficou insistindo ali e por causa desse propósito, eu falei, não vou falar, não vou falar. E ele catou aquela arma de cima do guarda-roupa e começou a bater com o cano da arma na minha cabeça. E ali começou a sangrar, voar sangue para todo lado e ele não parava de bater. E eu não gritei, eu não chorei e eu não pedi pelo amor de Deus, pela minha vida. Porque dentro do meu coração ficava falando uma voz: a sua vida está nas minhas mãos, não tenha medo. E ele foi batendo, eu quero saber, eu quero saber. E eu falei, não vou falar, e eu falando, não vou falar. E chegou uma hora que ele pegou e colocou a arma na minha cabeça, então eu vou atirar, né? Vou matar você. Só que na minha cabeça, Deus permitiu, a bala não saiu. Na hora que ele colocou aquela arma na minha cabeça, eu confesso que eu vi por um segundo a minha vida inteira passando pela minha mente, como se fosse um flash. Eu percebi assim como desde a minha infância até o presente momento, tudo que eu tinha feito passou na minha cabeça. Eu senti até o gosto da bala na minha cabeça e senti que a minha cabeça ela ia explodir, sabe, a hora que ele atirasse. Porque ele estava com o cano encostado na minha cabeça. E só que mesmo assim eu não fiquei com medo, eu fiquei parada. E minhas duas crianças do lado, dormindo. Deus não permitiu que as crianças acordassem, as crianças não acordou. As crianças não acordou, glória a Deus por isso. E a bala não saiu na minha cabeça. E então ele foi e apontou a arma pro teto. E meu teto, não era um teto de laje, sabe? Era de telha. Ele apontou no teto e atirou e a bala saiu, furou até a telha, sabe? Saiu a bala. Só que na minha cabeça não saiu. Deus me guardou, o Senhor me livrou. Glória a Deus. E ali eu não senti medo, nada. Aí passou no outro dia, passou aquele temporal na minha vida. Mesmo assim ainda, eu não fui congregar, eu não fui para a igreja, mesmo vendo que Deus tinha feito um milagre na minha vida. O Senhor fez esse milagre na minha vida, mas o Senhor ainda não tinha abrido a minha mente, o Senhor ainda não tinha abrido o meu coração para as coisas de Deus. E o tempo foi passando, a minha barriga foi crescendo, da outra criança, e nessa criança que eu fiquei gestante, sempre eu caía, sempre eu estava sangrando, parecia uma coisa, sabe, para querer matar minha criança de toda forma, sabe, parecia que o inimigo, ele queria matar meu filho na minha barriga de toda forma, porque sempre estava ali, acontecendo alguma coisa ao contrário para morrer a minha criança. Eu corria para o hospital. Graças a Deus, o médico sempre falava, não, pode ficar em paz, tá direitinho sua criança aqui, viu, tá segurinha ainda. E aí, Deus foi me ajudando, sabe? Eu fui parando um pouco de muita balada, né, tava lá ali, daí nasceu meu filho, já tava com 2 bebês praticamente para criar, porque porque eles têm só 1 ano de diferença de idade um do outro, então tinha 2 crianças ali praticamente para criar. E acabei indo ali morar com meus pais. E morando ali com meus pais, aí o Senhor começou a fazer uma obra comigo. O Senhor começou a me dar revelação de noite. O Senhor começou a me dar revelação à noite. E as coisas aconteciam. O Senhor me dava revelação e as coisas aconteciam. E eu comecei a sentir muito amor dentro do meu coração. Porque muitas das vezes, né, você olha uma pessoa assim, você fala assim, meu Deus, essa pessoa aí não tem jeito, só se ela vir pela dor. Olha, eu posso falar para vocês que o Senhor, ele põe um amor tão grande no nosso coração, um amor tão grande, que eu comecei a abandonar tudo, tudo, tudo assim, eu comecei a abandonar porque eu não queria mais saber de nada. Eu era uma pessoa que eu fui até garota de programa e
não gosto muito de falar isso, não é meu prazer, não é minha alegria, mas possa ser que sirva meu testemunho para alguém. Então, no decorrer da minha vida, eu fui garota de programa, eu não parava com nenhum marido, eu vivia traindo, e eles também vice-versa, era aquela bagunça, e mas e eu não conseguia, vou falar a verdade pra vocês, eu não conseguia ficar muito tempo sem namorado, não conseguia de jeito nenhum, não ficava sozinha de jeito nenhum, sempre tava namorando, sempre tava pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, com negócio de balada, não conseguia parar de dançar, de negócio de balada, gostava muito de dançar, então sempre eu tava pra cima e pra baixo. E eu fui quando eu fui morar na casa do meu pai, eu já não saía mais pra balada, eu já não parei, assim, quando Deus começou a me mostrar as coisas, quando Deus me deu a primeira revelação, que eu senti o que que era Deus, que eu senti o que que era a presença do Espírito Santo de Deus, que eu nunca tinha sentido na minha vida tanto amor, eu nunca tinha sentido tanto amor, eu nunca tinha sentido tanta alegria. Glória a Deus. Eu larguei tudo, eu larguei tudo, eu deixei tudo pra lá. Eu não queria mais ficar com ninguém, daí eu comecei a ir pra igreja. Comecei a ir pra igreja, pra igreja, pra igreja. Comecei a congregar e morando ali com meu pai. Eu chegava da igreja, que eu não tinha entendimento ainda, assim, das coisas de Deus. Eu tinha o costume de dormir com o rádio ligado, porque eu gostava muito de música, né? Então eu chegava da igreja cantando o hino, ligava o rádio ficava cantando música e eu ficava cantando o hino. Só que meu pai e minha mãe, eles não chamavam minha atenção por causa disso, porque quem faz a obra é Deus. Deus vai limpando a gente devagar, Deus não tira com, né? Tem gente que tem a conversão do dia para noite, mas não, tem gente que não é assim, né? Tem gente que é mais devagar as coisas. E o Senhor permitia isso. Eu chegava e eu falei, agora eu já tô, né, eu tô congregando, não tô mais ficando com ninguém, não tô mais saindo pra balada, então pra mim eu já era uma serva de Deus. Então, né, falei, então não preciso, né, me esforçar mais. Eu tinha um piercing no nariz, eu tinha muito carinho por esse piercing no nariz, eu amava ter esse piercing, sabe, um piercing, no tempo era moda, um piercing no dente também eu tinha, sabe. Eu falei, não preciso arrancar meu piercing não, vou ficar com piercing mesmo, não tem nada a ver. Eu já tô indo pra igreja, não tô fazendo nada de errado, o que um piercing vai fazer de mal? E meu pai, no tempo, meu pai sempre foi muito doutrineiro. Só que o Senhor não permitia ele abrir a boca para ele me repreender em nada. Meu pai não me repreendia, e meu pai, ao contrário, meu pai começou a me ajudar muito, porque todos os sonhos que Deus me dava à noite, meu pai, ele me ajudava a desvendar, me ajudava a decifrar o sonho, e sem reparar nas minhas roupas, sem reparar ali nas minhas condições de piercing, cabelo pintado, e cabelo cortado, e maquiagem e tudo mais, meu pai, porque já tinha sido um grande avanço do caminho que eu estava, do caminho perdido, da onde o Senhor me tirou, já tinha sido um passo enorme na minha vida. Então, o Senhor foi trabalhando devagarzinho. Chegou um tempo que eu não dormia mais à noite, porque o Senhor falava a noite inteira comigo, em sonho. Então eu acordava ainda morrendo de sono, só que eu acordava tão feliz e meditava no dia inteiro no que o Senhor me ensinou, porque o Senhor passava a noite inteira, o Senhor foi o meu professor, o meu ajudador. Não precisou ninguém abrir a boca para falar nada para me repreender, para me recriminar, porque se às vezes se alguém tivesse me recriminado, se alguém tivesse me repreendido, ia me doer, ia fazer mal para minha alma. Aleluia. Ramai canta la súria, ramando que te anda, ramalassuri cantai. Porque muitas das vezes não convém a gente colocar as mãos da gente para onde Deus está trabalhando. E o Senhor falava ali comigo todas as noites, me dava a revelação uma mais linda do que a outra. E ali minha prima começou a convidar o pai pra igreja direto, sabe? Ai, vamos pra igreja, vamos pra igreja. E eu comecei a ir com a minha prima, mas comecei mais pra fazer mais companhia pra ela, porque eu achava que não precisava ir pra igreja todos os dias, sabe? E ela queria ir todo dia. Só que como nós era companheira de balada antes, então, né, quando virou companheira de igreja. Aí um dia, chegando ali na igreja, eu tava bem, assim, com o olho bem maquiado, assim, bem forte, com meu piercing no nariz, e a igreja estava muito cheia. E Deus a preparou, que foi um irmão, foi um ancião de fora que atendeu o culto.
E ele falava assim: Deus manda falar que quando você ponhar o seu joelho no chão, Deus vai banhar um presente aqui na tua boca. Deus vai selar tua alma com a promessa. E a igreja naquele alarido. E eu só, ó, glória, glória, mas não tava chorando nada, sabe? Só que quando eu coloquei o meu joelho no chão, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor me selou com a promessa. E eu fui embora com o olho tudo borrado de preto, porque tinha escorrido todas as lágrimas, porque eu tinha chorado muito, porque o Senhor me batizou com a promessa. Ali, Canamansu, que anda, Ralai, canta Súria. O Senhor me batizou com a promessa ali naquele culto. Daí eu fiquei maravilhada, daí eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E eu comecei daí a congregar todos os dias por conta, daí por gosto. Peguei um gosto de congregar, peguei um gosto pelas coisas de Deus, que eu não queria mais nem saber de nada. E comecei a congregar, e congregando, e congregando. E o Senhor me dando revelação, revelação a noite inteira. O Senhor me revelava as coisas, me ensinando o caminho, me ensinando como que eu deveria me portar, me ensinando como que eu deveria agir na presença de Deus. Aleluia. E ali eu tinha um costume de todo mês cortar o meu cabelo. Era costume meu, sempre cortava o meu cabelo ali em camadas. Eu falei: mãe, eu vou no cabeleireiro amanhã para cortar o cabelo, tá bom? E minha mãe falou assim: tá bom, filha. E naquela mesma noite o Senhor me deu uma revelação, que eu saía de dentro do meu corpo. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, me levou até em cima de uma igreja. E a hora que nós chegou ali em cima da igreja, eu olhava assim, as irmãs tudo sentada, aí eu via umas pessoas testemunhando. E a hora que aquelas pessoas testemunhavam, tipo, saiu um papel da boca delas, tipo, escrito. Na hora que elas falavam, saiu um papel escrito da boca delas. E elas amassavam e jogavam no lixo que tinha na frente do microfone. Eu falava: Senhor, o que é isso? E o Senhor falou assim: essas são as pessoas que quando eu não mando elas levantar testemunhar, elas levantam e testemunham mesmo assim. Essas são as pessoas que eu não mandei levantar testemunhar, então tudo, quando elas testemunham sem eu mandar, é em vão. O testemunho delas é jogado, é a mesma coisa de ter jogado tudo ao ar, tudo no vento. E eu fui ali olhando a igreja, aí tinha uma irmã de costa, o Espírito Santo de Deus falava assim: tá vendo aquela minha serva ali? Eu amo a alma dela, ela é como uma princesa para mim. Mas olha as pontas do cabelo dela, e eu olhei, tava tudo cortadinho, bem retinho. Daí eu falei: o que tem as pontas do cabelo dela, Senhor? Aí Deus falou assim para mim: ela corta todas as pontinhas do cabelo, e isso entristece o meu coração. Naquele mesmo momento entrou uma tristeza, Salaia canta. Então uma tristeza muito forte. Parece que eu senti o que o Espírito Santo de Deus estava sentindo, uma tristeza. Eu falei: Senhor, e naquela revelação, eu falei: Senhor, eu prometo, Senhor, eu não vou cortar o meu cabelo. O Espírito Santo de Deus me levou no meu corpo de novo. E eu acordei depois daquele dia, eu era testemunhada ainda. Nunca mais eu tive coragem de pôr a tesoura no meu cabelo. Até o dia de hoje o Senhor tem me guardado. E eu sempre falo: Senhor, me guarda, porque a gente é mulher e Deus sabe como que a mulher é terrível na parte da vaidade. E o Senhor tem guardado que eu não tenha descumprido a minha promessa que eu prometi em revelação para o Senhor. Então, a partir desse momento, o Senhor foi me limpando. Eu não cortei mais o cabelo. E o Senhor foi abençoando. Aí teve um dia, eu sempre orava de madrugada, antes de dormir. E eu tinha um costume, que nem eu falei para os irmãos, de ligar o rádio para poder dormir. E aquele dia eu não liguei o rádio. Eu falei: não, eu cheguei do culto. Eu falei: não, hoje eu não vou ligar o rádio para dormir. E fui dormir. Irmandade do céu. A hora que eu fui dormir, o rádio estava ligado. Eu acordei com o rádio ligado. E estava cantando um rap. E nele falava com uma voz bem grossona: é o diabo que me rege aqui. Meu Deus do céu, Deus me libertou. Nunca mais eu liguei aquele rádio. Nunca mais. Catei aquele rádio até um fim nele, que eu não quis mais nem saber de ouvir música para dormir, irmandade. Deus me libertou do rádio também. Aí também tinha
uma televisão no meu quarto. Só que eu comecei a ficar com medo da televisão, tipo assim, eu ia orar, não tô falando contra nada, mas eu tô falando a obra que Deus fez na minha vida, o que me coube a mim. Não tô falando quem tem que fazer, quem que não tem que fazer, mas o que me coube a mim para a conversão da minha alma nesse momento foi o que Deus fez na minha vida. E eu tava ali, aquela televisão ali, eu sempre punhava desenho para as crianças assistir. Só que daí, na hora que eu ia dormir, eu me sentia mal com a televisão, sentia medo dela. Eu corria e cobria ela com um pano para me dormir. Só que parecia que o pano não era o suficiente. Foi passando os dias ali, eu não aguentava mais. E a hora que eu ia orar, parecia que ia sair alguma coisa da televisão e ia me pegar. Eu comecei a ficar com muito medo da televisão. Muito medo mesmo. Então eu fui, coloquei um pano em cima dela e não adiantava aquele pano. Até que teve um dia que eu não aguentei mais. Falei, pronto, chega essa televisão. Não quero mais também. Catei essa televisão, dei um fim nela também. Aí comecei a orar sem cessar. Comecei a orar sem cessar. Orava de dia, de toda hora estava orando, toda hora o Senhor foi. E o Senhor foi me limpando através das orações. O Senhor foi me limpando, porque da onde o Senhor me tirou, foi um lugar de prostituição, de tráfico, de balada, então tudo aquilo de traição, então tinha muita coisa, tinha muitos espíritos que me acompanhava, que o Senhor estava limpando. Então eu comecei, através dessas orações, dessa limpeza que o Senhor foi fazendo na minha vida, o Senhor começou a me converter. O Senhor começou a converter a minha alma, o Senhor começou a converter o meu coração. Eu quase não tinha roupa, porque minhas roupas eram tudo mundana. Meu pai foi lá e comprou, acho que umas pecinhas de roupa, porque era o pouquinho que ele tinha também. E comprou para mim poder ir para a igreja. E eu catei tudo aquelas roupas que já também não me servia mais. Calça, eu tinha muita calça, muito short, muita saia curta, muita roupa curta. Catei, já não usei mais, ponhei tudo num saco para doação. Mudei o meu guarda-roupa e o Senhor foi me mudando. Nisso, tinha uma macumbeira do lado da minha casa, que hoje em dia ela já é falecida. Mas essa macumbeira, ela pegou muita raiva da minha mãe. Só que a minha mãe, eu não sei por que ela pegou raiva tanto assim da minha mãe, porque a minha mãe não saía de casa, nem no portão. Minha mãe era da igreja para casa, de igreja para casa. Minha mãe nunca foi de conversar muito com as pessoas, nem amizade, assim, de ficar saindo na casa dos outros, assim, não sei. Só sei que ela pegou uma raiva ali da minha mãe. E todo dia ela ia, né, direto ela ia para aquele terreiro fazer macumba para minha mãe. E minha mãe começou a adoecer. E ela sempre foi assim. Na verdade, foi assim, voltando um pouquinho atrás, ela sempre oferecia uma coisa bem gostosa para nós comer. Ou era bolo, churrasco, carne, comida, mas era assim, uma aparência bem linda mesmo. Ela falava, ai, come isso daqui que eu fiz para vocês. Só que ninguém comia, porque todo mundo tinha medo de comer o que tinha na mão dela. E quando era churrasco, quando era carne, nós ponhava no chão pro cachorro comer. Mas vocês acreditam que o cachorro não comia, o cachorro abaixava e começava a chorar e andar de ré. E ficava lá no cantinho chorando, 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 até nós catar a carne e jogar no lixo. Quer dizer, nem o cachorro comia. E minha mãe sempre foi muito inocente. Então o adversário, ele foi astuto. Ele esperou um dia que não tava meus irmãos lá, não tava meu pai lá. Ele esperou um dia que tava só a minha mãe e as crianças. E ela foi com um bolão de chocolate bem grandão, sabe? Bem daqueles fofão, assim, que não tem como uma criança não olhar, não encher o olho. Não tem como até um adulto não olhar e não encher o olho. Ela falou, ó, irmã Vani, fez esse bolo pra você. E minha mãe comeu o bolo, irmã. Minha mãe e as crianças comeram o bolo. Só que na hora que a minha mãe acabou de comer o bolo, tinha uma cruz vermelha desenhada no prato, no fundo do prato. E daí, a partir desse momento, a minha mãe começou a adoecer. A minha mãe começou a adoecer, começou a ter hemorragia que não parava mais. E foi ali naquele hospital, quase que ela faleceu ali naquele hospital. Tiveram que arrancar o útero tudo da minha mãe. E a hemorragia não parava. Minha mãe veio para casa e não ficava boa. E eu ali, daí naquele tempo, estava morando na casa do meu pai. Eu e minha mãe, meu pai, meu irmão caçula, mais novo. E eu com as minhas 3 crianças já.
Irmandade, eu já estava com as 3 crianças, os 2 moleque nenezinho. Então meu pai ia trabalhar, meus irmãos iam trabalhar, meu irmão também mais novo que estava morando lá ia trabalhar, e eu ficava ali cuidando daquelas 2 crianças, praticamente nenê, e mais a minha menina que já estava no tempo, acho que uns 7 anos de idade. E minha mãe enferma ali naquela cama, não conseguia nem levantar. Mal minha mãe conseguia levantar para ir no banheiro de tão ruim que ela estava ficando. E cada dia adoecendo mais, cada dia adoecendo mais. E nesse meio período o Senhor me colocou para fazer um jejum ali espiritual. E o Senhor me colocou para fazer um jejum na qual eu não podia conversar muito o dia inteiro. Eu só respondia aquilo que era me perguntado, não ficava puxando muito assunto. Orava o dia inteiro, cantava o dia inteiro. E para comer eu tinha que comer bem pouquinho, porque eu sabia que à noite eu não ia conseguir dormir, Irmandade, porque chegava na parte da noite, a hora que aquela mulher ali voltava daquele terreiro, era umas 2 horas da manhã, a hora que ela abria a porta da casa dela, parecia que pulava um bicho dentro do meu quarto, porque daí minhas crianças, bebê, acordava gritando, e eu acordava com aquela sensação horrível que não dava mais para dormir, porque era uma coisa horrível, não dá para explicar espiritualmente, só quem passou por isso sabe. Tem muita gente que já deve ter passado por isso, mas a opressão do inimigo ali era tão forte que eu não conseguia dormir mais. Eu tinha que ficar sentada na beira da cama com o meu véu na cabeça e não ir ali na comunhão até amanhecer o dia. Aí outro dia tinha que, né? Outro dia ainda tinha que pegar e cuidar da minha mãe, das crianças, e ali na comunhão com Deus, porque o que estava sendo feito ali para minha mãe era só muita comunhão. E estava aí naquela perseguição daquela mulher, e até que chegou um tempo, assim, numa daquelas orações que eu estava fazendo, sabe, o Senhor, nesse meio período ali que eu estava orando bastante, eu tive uma revelação. Eu tive uma revelação que eu estava falando, que eu estava ajoelhada na beira do berço do meu filho orando, que era o local de costume onde eu sempre orava. E a hora que eu fui levantar daquela oração, o Espírito Santo de Deus passou e colocou a mão sobre os meus ombros e falou assim: não levanta da oração. E eu não levantei, eu falei: sim, Senhor, não vou levantar. E abaixei e continuei orando. E ali naquela oração, o Senhor começou a me tomar em uma nova língua. E eu levantava daquela oração, isso na revelação, irmãs. Eu levantava daquela, né? Eu levantava ali daquela revelação e eu perguntava assim para minha irmã, na revelação, falava assim: que língua é essa? Que linguagem é essa que eu estou falando? E ela falava sorrindo para mim: você está falando a linguagem japonesa. Você está falando a linguagem japonesa. E eu acordei com aquele aviso, eu acordei sentindo a presença de Deus, mas eu não estava falando essa linguagem ainda, porque o Senhor não tinha me dado. Foi uma revelação. E aquele dia eu fiquei o dia inteiro triste, Irmandade. Ficou uma opressão do inimigo tão forte no meu ombro, nos meus ombros, assim, que parecia que estava até pesado de eu andar. Estava pesado, estava um peso muito forte nos meus ombros. E eu fui com aquele peso, tinha culto aquele dia, eu fui com aquele peso no ombro, com aquele peso. E eu cheguei dentro do culto, sentei no primeiro banco ali com meu filho no colo, e o Senhor mandou uma palavra, mas a palavra era de doutrina. Eu falei: ô Senhor, tem misericórdia, fala um pouquinho com a minha alma, eu sei que doutrina é bom. Eu falando com Deus assim, sentada no banco, no primeiro banco, eu falei: Senhor, eu sei que doutrina é bom para nossa alma, Senhor, mas o que eu tô passando nesse momento, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, fala um pouco com a minha alma, Senhor. Na hora que eu acabei de falar assim com Deus, o irmão que estava pregando, ele parou de pregar e ficou em silêncio. Aí a Irmandade percebeu que ele ficou em silêncio. A Irmandade pegou e começou a dar glória. Começou a dar glória, começou a dar glória. Ele foi bem pertinho da gradinha do púlpito e bateu o pé no chão e falou: sai! Irmandade do céu, quando ele falou aquele primeiro sai, já me deu um baque. Aí ele bateu o pé pela segunda vez: sai! Halanai cantassuri. A hora que andou que vare cantar, e a hora que ele falou terceiro sai, santo Deus, Deus me visitou com a linguagem, parece que saiu aquele peso das minhas costas. E os irmãos do ministério que estavam sentados no primeiro banco começaram a falar em língua, e o Senhor me dava aquela linguagem, eu comecei a falar em língua, sabe? Mas a linguagem, a primeira linguagem ainda que o Senhor tinha me dado, ele falava: irmã,
Hoje o Senhor te mostrou um algo e o adversário vem perseguindo você até aqui dentro dessa casa de oração. Mas o Senhor prega a Deus assim para tua alma. Que o Senhor venha amanhã aqui no culto de jovem. Porque no culto de jovem eu vou te dar um presente, sabe? E o Senhor falou-lhe grandemente ali com algumas necessidades da minha vida. Não vou falar ainda, Irmandade, porque ainda não se cumpriu as outras partes que ele falou. E, nossa, eu saí muito leve daquele culto, porque foi repreendido aquele espírito ao contrário, que estava ali querendo me oprimir. E no outro dia eu fui para o culto de jovem, Irmandade. Eu fui para o culto de jovem, na hora que Deus dava do irmão pregar, o Senhor me veio e me acrescentou mais uma linguagem, e era a linguagem japonesa, que o Senhor, a mesma linguagem do sonho, e o Senhor me dava aquela linguagem japonesa, e eu saí manifestando do culto de jovem. Eu fui embora falando em língua, era 2 horas da tarde, Irmandade, eu não conseguia parar de falar em língua, de tanto que o Senhor me tomava, não conseguia parar de manifestar a glória de Deus, sabe? Aí, quando foi 2 horas da tarde, meu corpo já não aguentava mais. Meu corpo não aguentava mais manifestar, não aguentava mais sentir a presença de Deus, porque o corpo da gente é fraco. E começou a doer, o meu corpo começou a me dar até fraqueza, porque a virtude de Deus era muito forte. Aí meu pai viu que eu não estava conseguindo controlar a linguagem, meu pai chegou perto de mim e falou: Sandra, vai lá e pede para Deus te dar o controle sobre o que está em você. E eu fui e orei, falei: Senhor, me dá controle, que eu não estou conseguindo parar. Eu ia abrir a boca para falar alguma coisa normal, saía só a linguagem. Aí eu falei: Senhor, me dê o controle, Senhor, da linguagem, pelo amor do teu nome. A hora que eu orei e pedi o controle, o Senhor me deu o controle. Mas foi bem bonito, o Senhor me acrescentou daí mais uma linguagem para lutar contra o adversário. E foi uma peleja a minha vida depois daquele dia, porque a mulher que morava do lado de casa, a feiticeira, ela continuou fazendo mais macumba ainda, e eu já não conseguia mais dormir, não tinha paz para dormir, e eu ficava com aquele sono, doía minha cabeça de sono. E eu fui no culto, falei assim pro irmão, passando um tempo assim, eu falei: irmão, faz tempo que eu não durmo, irmão, ora a Deus por mim. Ele falou: irmã, vai para tua casa hoje, que essa noite você vai dormir. Então, certo é que naquele dia ele orou por mim, e aquela noite o Senhor me deu descanso. Pelo menos por uma noite o Senhor me deu um descanso para me dormir. Porque quem tem criança, quem cuida de doente também sabe que... Gente, eu não sabia mais o que era dormir. Então, aquela noite de sono para mim foi como um copo de água no deserto. Foi como um copo de água no deserto, porque eu dormi uma paz tão gloriosa. Eu dormi tanto, assim, sabe? Foi um sono tão, assim... Nossa, como se eu tivesse descansado de uma guerra tremenda. Só que daí outras noites continuou. Continuou aquela guerra. E até que chegou um tempo que o Senhor, ali uma madrugada, o Senhor, a guerra começou a se alastrar mais ainda espiritualmente com o adversário, Irmandade. Deus pediu para mim acordar meu pai, minha mãe e meu irmão, e nós 4 foi orar junto por causa daquela causa, porque minha mãe estava muito enferma, não sarava, e aquela mulher macumba todo dia, e eu já não dormia mais, porque o adversário todo dia ia no meu quarto me oprimir, não dava para dormir, não podia fechar os olhos, que ele vinha em cima de mim, me enforcava, e muita coisa aconteceu. Então o Senhor pediu para orar, e quando nós foi orar, eu vi uma bola de fogo que vem vindo do céu, e parou sobre a minha cabeça. Ali, calamanaia, surica, lá no soto, rotocotiaro, lamaia. E a hora que aquela bola de fogo parou sobre a minha cabeça, eu senti uma quentura que pegava dos meus pés a minha cabeça, e parecia que eu flutuava na oração. E o Senhor me deu um hino para cantar aquele hino: forte rocha é Deus sempre eterno, nossa fé só nele se funda. Glória a Deus. Rabatu que anda, Ramanosoto que anda ali, Halanaia, Rabatu que dá butucuitiaro. E ali naquela oração, o Senhor me deu esse hino tudo em linguagem, sabe? E quem lê a letra desse hino, ele é muito forte, ele é muito bonito. E o Senhor me deu esse hino tudo em linguagem, ali por misericórdia de Deus.
E passou mais um tempinho, o Senhor me mostrou aí um toco de formigueiro bem grande. Eu fui dormir e eu sonhei com esse toco de formigueiro bem grande. E o nome da minha mãe dentro do toco do formigueiro, com mel dentro, escrito o nome da minha mãe. Aí Deus falava assim no sonho: minha serva, fique em paz, porque a macumbaria já foi quebrada, Lamari Cantala Súria, porque o nome da tua mãe, que estava escrito ali com mel dentro desse toco de formigueiro, conforme fosse comendo ali aquele papel, a sua mais adoecida sua mãe ia ficar. Só que agora o Senhor quebrou, pode ficar em paz, porque tá tudo quebrado a feitiçaria. E minha mãe foi melhorando. Eu tive essa revelação, minha mãe foi melhorando, eu não era nem batizada ainda, nesse tempo eu estava testemunhada ainda. Minha mãe foi melhorando, melhorando, só que eu ainda não dormia, porque a opressão do adversário era muito forte na minha vida, nem minhas crianças conseguiam dormir de noite, elas acordavam gritando: mãe, eu tô vendo ali no canto, eu tô vendo, e chorando. Então era uma coisa que arrepiava até o cabelo da gente, sabe, era coisa ruim mesmo, coisa forte. E foi passando o tempo, eu fui buscar mais uma palavra, falei: Senhor, não aguento mais, Senhor. E o culto estava cheio, falei: Senhor, não aguento mais, Senhor, não ficar sem dormir, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, Senhor, não aguento mais. E naquele culto o Senhor falou assim: minha serva, você tem passado pelo fogo, mas eu passei contigo. Mas Deus manda falar: faz um mês que você não dorme, mas o Senhor prega assim pra tua alma, o adversário agora a partir desse dia ele vai ter que te respeitar na terra. Ramai cantai, vai dormir, dorme em paz, santo rica laia, lamuri, canta na sul, canta na maia. E depois desse dia eu comecei a dormir. Parece que entrou aquela paz, irmandade do céu. Era um sono que não dá para explicar, era um sono de Deus, que depois eu nunca mais tive esse sono, mas era um sono tão descansado, era um sono assim que se levantava feliz, alegre, contente, e minha mãe ficou liberta, Deus libertou a minha mãe. E foi passando o tempo ali, e o Senhor, né, eu ia nos batismos, mas aí eu tinha medo de batizar pela carne, ficava com medo, assim, sabe, de fazer as coisas assim, sem Deus estar mandando. E eu acabava me retendo ali no banco ali, sabe? Eu acabava me retendo, não ia pro batismo. E começou uma fraqueza a tomar minha alma. Começou uma fraqueza a tomar minha alma, porque eu ficava retendo. Então Deus chamou. Hoje em dia eu entendo que Deus estava me chamando desde o primeiro momento, só que por causa do medo da gente pecar na presença de Deus, não aguentar, não parar na graça, você fica pedindo muito sinal, sabe? E hoje em dia eu entendo que Deus já estava me chamando. E se eu pudesse voltar, eu falo para vocês, se eu pudesse voltar o tempo, a primeira vez que eu fosse para um batismo, eu ia correndo. Eu ia falar: vem, Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Eu ia correndo naquelas águas. Eu não ia fazer nem questão de perguntar nada, porque hoje em dia eu entendo, no meu coração, cada um tem um entendimento particular, mas no meu particular, no meu entendimento, eu tenho assim dentro do meu coração que o batismo é um concerto que a gente faz com Deus, então não precisa a gente ficar pedindo um monte de sinal, porque eu fiquei pedindo um monte de sinal, não ia, ficava com medo de batizar, e começou a entrar uma fraqueza em mim de novo do mundo. Eu comecei a voltar a usar a calça de novo, comecei a me maquiar de novo, aí começou a dar uma fraqueza em mim de novo. Só que daí Deus preparou, teve um outro batismo. E eu fui junto, minha irmã ali convidou eu tava com meu nenezinho no tempo, no colo, de colo ainda. Aí sentou minha irmã batizada já, sentou de um lado, eu sentei no meio, e minha cunhada também batizada sentou do outro lado. E as duas eram seladas com a promessa, as duas eram bem preparadas mesmo de Deus. E a hora que elas sentaram ali do meu lado e começou o batismo, eu falei: bom, eu tô com o nenê no colo. Olha o pensamento que a gente tem na hora que... Olha o tanto que a carne da gente luta com o espírito para poder não acontecer o batismo. Porque ali no momento ali, eu falei assim: bom, eu tô com o nenê no colo, Deus não vai me chamar, eu tô com o meu nenê no colo, é só eu segurar o nenê aqui, eu não vou batizar. E Deus começou a chamar nas águas, chamar, e eu comecei a sentir alguma coisa ali, só que eu fiquei retendo ali no banco, né? E nisso minha irmã de um lado começou a falar em língua. Falei: nossa, agora ela vai ficar falando em língua só para Deus me chamar. Aí minha cunhada também danou falar em língua, e as duas começaram a falar em língua. E falava em língua, falava em língua repreendendo. E eu comecei a ficar brava com elas. Eu falei: vixe, agora fica aí as duas falando em língua. Ixi, só para me poder se batizar. Eu não vou batizar.
E começou no tempo, era o Rosa de Saron que estava cantando. Nossa, na hora que falou aquela parte assim do hino do Rosa de Saron, assim, prepara-te, pois ele muito em breve, né, voltará. Eu senti assim dentro do meu coração. Eu já estou preparado para você, minha serva. Você está preparada? Corra e se prepara para mim. Nossa, a hora que eu ouvi aquilo, eu não aguentei. Eu não lembro para onde eu joguei meu filho. Se eu dei para minha irmã, se eu dei para cunhada, até hoje eu não lembro. Só sei que eu saí correndo. Eu saí correndo, falando em língua, saí correndo, falando em língua. Só que a hora que eu cheguei lá, no lugar de pôr roupa, e Deus me tomando fortemente. A hora que eu cheguei no lugar de pôr roupa, que eu coloquei a roupa, bateu aquela frieza em mim. Bateu aquela frieza. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, irmã, a irmã que tava que deu as roupas pra irmã. E agora eu não tô mais sentindo a presença de Deus. Será que eu tô errando? A irmã ficou na comunhão e falou assim, filha, eu vou fazer uma pergunta só pra você. Você é selada, você é batizada com o Espírito Santo de Deus? Você é selada com a promessa? Aí eu falei assim, irmã, eu sou. Ela falou assim, então, irmã. Fez assim, tipo, você já é batizada com o Espírito Santo de Deus. A hora que ela falou isso, eu entendi. Que eu já era batizada com o selo da promessa. Por que não batizar nas águas? Então eu fui e o Senhor me chamou naquele dia. Só que caiu uma preocupação no meu coração. Caiu uma preocupação no meu coração, porque eu fiquei, não, esse batismo não é de Deus, eu fui pela carne, e eu ficava ali, e eu tava fazendo um estudo ali para mim acabar meus estudos, porque eu não tinha nem acabado meus estudos, então eu tava fazendo ali na escola ali, um estudo, e eu ia pra escola atormentada e voltava atormentada pensando, ah, meu Deus, Deus não me chamou nada. Eu fui pela minha carne. Ô, Senhor, tem misericórdia agora. Agora eu não vou permanecer, agora eu vou cair, porque eu fui pela minha carne. E aquilo começou a me perturbar grandemente. Então eu não consegui nem estudar. Eu saí da escola, eu fui para ir para a escola, só que chegou no meio da aula, eu catei meu material e fui embora, porque eu não consegui nem estudar, porque ficava na minha cabeça, pronto, você batizou, né? Você batizou, não foi Deus que te chamou, você foi por emoção, agora você vai cair. E na hora que eu saí da escola, e tava tendo culto, eu passei na frente da igreja, tava tendo culto. Eu entrei dentro da igreja e tava na hora da palavra já, tava acabando até a palavra. A hora que eu acabei de entrar assim na igreja, eu tava sem véu, até com material na mão, acabei de entrar assim de pé ali perto dos porteiros, para escutar o restinho da palavra. O Senhor falou assim, alguém que entrou aqui agora, você que entrou aqui agora. O adversário vem soprando no seu coração, vem soprando na sua orelha, falando assim que não foi eu que te chamei, que agora você vai cair, que você veio por emoção, que você se batizou por batizar. Deus prega assim pra tua alma, foi eu que te chamei, foi eu que te chamei. Naquele momento, naquela hora, o Senhor visitou a minha alma e o Senhor me libertou dessa opressão do adversário que o adversário estava fazendo na minha cabeça. E eu fui liberto por completo. Então, nessa parte que o Senhor foi me convertendo mais ainda, e o Senhor foi me abençoando. Aí eu fiquei ali com as minhas crianças, criando as minhas crianças, era mãe solteira, né, ali morando junto com as minhas crianças. E foi passando um tempo, o Senhor foi me ajudando, né? O Senhor foi me ajudando a passar minhas provinhas, o Senhor foi me ajudando a gente caminhar nessa graça, porque na verdade não é o homem, não é a mulher que ajuda a gente a caminhar, mas sim a palavra de Deus.